Estamos no ar, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Parlamento. Eu sou José Sebastião, é sempre um privilégio muito grande estar deste lado e levar até si a coordenação dos debates que são realizados aqui no nosso painel. E hoje vamos falar de um tema que é atual e também atuante. Vamos falar sobre a importância do associativismo cívico para o desenvolvimento social. Portanto, este canal é um canal pioneiro, precisa crescer com as sugestões dos nossos seguidores, por isso interajam conosco, comentem nos nossos vídeos, inscrevam-se ao nosso canal. Para aqueles que ainda não são inscritos ao nosso canal, está a passar ali na linha de rodapé, na linha de rodapé da nossa emissão, os nossos contactos da área comercial, as nossas coordenadas bancárias também, por que não, para que possam publicitar as vossas marcas e nos ajudar a crescer. E hoje, para abrilhantar o nosso debate, temos duas figuras bastante importantes, a qual nós estamos muito agradecidos pela sua presença aqui, as quais passo a apresentar. Está conosco o nosso caro convidado, hoje nas vestes de deputado, porque estamos no Parlamento, o líder comunitário Emanuel Edosa. Boa noite, doutor, seja bem-vindo, muito obrigado. Boa noite também extensiva ao meu colega de painel e boa noite a todos os telespectadores. Depois, quando tiver o uso da palavra, vai falar um bocadinho sobre a associação que representa e como tem sido o trabalho que é desenvolvido nessa associação. Boa noite, e também está conosco o nosso caro convidado Antônio Caebo. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Nós aqui agradecemos, boa noite. Boa noite também ao meu colega de painel, toda a equipa técnica da Home Life TV, e uma boa noite extensiva para quem nos acompanha essa hora. Muito obrigado. Bom, então os nossos seguidores, o programa está a ser emitido no canal do YouTube e também no Facebook, mas nós da Home Life TV estamos nas outras mídias digitais, como o TikTok e também o Instagram. Sigam as nossas páginas e esteja atualizado com toda a programação do nosso canal. Antes mesmo de entrarmos propriamente para o debate, o Dr. Emanuel Edosa, ele, como líder comunitário, está ligado à Associação Invest Angola. Qual é o objeto social da vossa associação e como tem sido o vosso trabalho? Antes mesmo de entrarmos para o nosso debate, caro doutor. Ok. A Associação Empreende Angola. A Empreende Angola, sim, obrigado, sim. Não é Invest Angola. Sim, Empreende Angola. Empreende Angola, peço desculpa. Empreende Angola é uma associação de empreendedores. Muito bem. É a Associação de Empreendedores, está bem de saúde, não é? Bem de saúde porque estamos sempre no ativo e com base aquelas que são as nossas atividades programadas, continuamos a trabalhar. As nossas atividades estão ligadas diretamente aos empreendedores, como disse inicialmente, e quanto aos empreendedores, neste momento estamos a procurar nos focar principalmente naqueles empreendedores que começaram agora com os seus pequenos negócios, quer dizer, aquilo é nós temos projetos alargados. Neste momento estamos a dar um suporte maior, neste momento, para aqueles empreendedores que estão a começar agora com os seus negócios, porque estes precisam crescer para poderem também manter-se no mercado. Porque nos dias de hoje são muitos aqueles que venham a empreender e em pouco tempo acabam caindo. Exatamente. Tudo isso porque não conseguem criar bases sustentadoras que lhes conseguem manter no mercado, porque hoje o mercado é muito competitivo. Muito competitivo. E a Empreende Angola está aí para dar esse suporte, né, aos empreendedores, aos pequenos empresários, em como fomentar o seu negócio. O seu negócio e como manter o negócio de forma organizada. E sustentável. Deixa dizer que muitos dos empreendedores, às vezes perdem a oportunidade de conseguir, por exemplo, um crédito naquelas políticas de que têm aparecido pelos bancos e não só pelo próprio executivo, não é? Porque não têm
a contabilidade da empresa organizada. E os empreendedores precisam... É uma condição sine qua non. É uma condição sine qua non para tal, e não só, também porque a contabilidade organizada da empresa permite que o proprietário do negócio conheça a saúde financeira da sua empresa. Já lá vamos e naturalmente ao longo do nosso debate vamos falar sobre isso, sobre a questão da concessão de créditos e a oportunidade que é dada aos empresários. Mas antes também vamos querer ouvir do Dr. Antônio Caebo sobre a associação em que está afiliado, associativa, que é o MEA. Falar um bocadinho do MEA também. Bom, embora não esteja cá para falar em nome do MEA, não é mais por arrasto, né? Estamos a falar de associações. Certo. Pelo facto do MEA ser também uma associação da sociedade civil. Né? Então, pronto, eu por ser também integrante, dizer que sou o secretário de Assuntos Jurídicos do Movimento dos Estudantes Angolanos. Bom, é uma das maiores plataformas de pressão, sobretudo no domínio da educação. Nós procuramos agir contra todos aqueles atos que atacam e enfermam o sistema de ensino e educação, mas não fazemos de forma isolada, porque temos a lei de base do sistema de ensino e da educação como suporte, não é? O que a gente acaba por fazer é procurar refletir em torno daquilo que é consagrado legalmente, está descrito para os estudantes, e quando esses direitos são denegados, são desprezados, então o movimento dos estudantes angolanos está ali para procurar sanar, não é? Às vezes fazemos com intervenções de direita, com intervenção social, por vezes entramos nas instituições para diálogo. Portanto, quando o problema torna-se insustentável, o que a gente faz é mesmo procurar utilizar outros mecanismos que também são considerados legalmente, como por exemplo a manifestação. Portanto, como último rácio. Tem sido o último rácio, né? Tem sido o nosso último rácio. Depois de esgotarmos todas as possibilidades, a gente lança a mão a manifestação. Portanto, há uma marcha que está programada para os próximos dias, porque entendemos que o Estado não pode continuar a rejeitar, não é, rejeitar um direito que nos assiste, porque desprezando o sistema de ensino e educação está a se comprometer o futuro do país, porque o futuro engenheiro, o futuro ministro, o futuro deputado será o reflexo do sistema da educação que temos hoje. Portanto, nós vamos continuar a usar todos os expedientes possíveis, não é? Dialogando, manifestando-se, pressionando o nosso executivo, que é o nosso objeto social, no domínio simplesmente de políticas educacionais, que é o nosso objeto. A gente não contesta poder, não contestamos isso. O que a gente contesta é falta de carteira, falta de materiais didáticos, que falta de saneamento nas escolas, que estão lá todos encarnados no artigo número 11 da Lei de Base do Sistema de Ensino, que é a gratuidade do ensino, que incorpora material didático, transporte, merenda. Portanto, a gente procura fazer refletir a quem nos governa no sentido de garantir essas questões. Muito bem. Muito obrigado. Então, está lançado então o prato quente para o nosso debate. E ao falarmos do associativismo cívico, nós olhamos como sendo um direito constitucional. Felizmente, a Constituição angolana de 2010 traz no seu artigo 48 seguintes a liberdade do associativismo. E quando olhamos um bocadinho para a história dos Estados e a história universal, a gente vê homens que marcaram uma geração, que marcaram a sua época por conta do associativismo cívico. Será que o associativismo cívico em África, e particularmente em Angola, é visto como uma arma de arremesso ao Estado? Ou seja, o Estado sente-se ameaçado com o associativismo ou nem por isso? O debate está lançado ao painel. Bom, eu entendo que há ainda certos direitos fundamentais que a gente foi adquirindo desde que o nosso país começou a fazer as aberturas, sobretudo com as alterações da lei de 92, a lei constitucional de 92, e gradualmente a gente foi adquirindo certos direitos fundamentais.
Mas a questão do associativismo em Angola ainda é encarado com alguma alergia no sistema. Incomoda? Ainda incomoda, porque nós somos um país que éramos um país de partido único, não é? Como alguém disse, agora estamos num país de único partido. Portanto, a diversidade de opinião e ouvir o contraditório, que em muitas atitudes já é normal, não é? Tanto é assim que ouvir o contraditório permite às vezes que a gente procura melhorar a nossa prestação pública. Portanto, isso ainda é olhado com algum arrepio no nosso país e que sinaliza um recuo, um retrocesso em termos dos direitos fundamentais. Veja aqui, hoje o associativismo ou um membro da sociedade civil que contesta a lapiseira como meia já são tidos como os contra. Mas a gente está apenas pressionar nesse domínio. Nós, em sede da ciência política, aprendemos os principais grupos sociais, temos os partidos políticos, as igrejas, organizações filantrópicas e temos os grupos de pressão. Exatamente. Todos eles têm a sua pertinência num determinado Estado. Exatamente. Portanto, o Estado é que aqueles que dirigem a máquina burocrática devem procurar interpretar as mensagens, os sinais, certo, os problemas e procurarem, quando possível, darem resposta. Claro, às vezes confundimos o direito de expressão, manifestação e etc., consagrado no artigo 47, mas no artigo 40, salvo o melhor entendimento, fala dos limites, né? Exatamente. Claro, a necessidade de se respeitar certos limites, o bom nome, a reputação do outro. Portanto, eu posso manifestar, dizer que não temos livro, precisamos de livro, precisamos que se melhore o sistema de ensino, não é? Aí não é crime, mas se eu, por exemplo, usar a imagem do ilustre, não é? Já estou a arrebentar um limite. Exatamente. Se eu citar nome de alguém, da vida privada, claro, portanto, a intimidade. Muitas vezes os que estão na sociedade civil utilizam esses expedientes seguindo religiosamente o que a lei diz. Só a título de exemplo, nós tivemos uma marcha no dia 26 do mês passado e veja que informamos ao governo provincial, porque a lei assim o diz, certo, comunicar, não é pedir autorização. Comunicamos ao governo provincial que dia 26 realizaríamos uma marcha. Curiosamente, no dia 25, numa sexta-feira, às 14 horas, o governo provincial responde, dizendo que, indiferindo, dizendo que não é possível. Mas a própria lei das reuniões e manifestações diz que, no seu artigo 7º, que a impugnação, para impugnar, deve ser 24 horas antes da realização. E a não impugnação nesse limite horário é tido como a não objeção da realização da atividade. É uma aceitação tácita. É aceitação tácita, mas ainda assim nós confrontamos-nos com o aparato policial, com armas de último grito, etc. Seria pesada mesmo. Portanto, estamos no recuo em termos de direitos fundamentais. A Angola recuou 30 anos atrás em termos de direitos fundamentais. Obrigado. E eu faço a mesma questão para o outro convidado aqui do painel, o líder Emanuel Idosa. Antes de falarmos da importância do associativismo, a questão que eu fiz aqui ao Dr. Caio me respondeu, passo também para o líder Emanuel Idosa. O associativismo em África, em Angola particularmente, é vista como uma arma de arremesso aos políticos, aos governantes, ou já tem uma aceitação do ponto de vista prático? No ponto de vista prático, o associativismo já tem uma certa aceitação. Uma certa aceitação, isso porque, começando dizer que fazer associativismo implica cumprir com alguns pressupostos legais. Primeiramente, que a mesma organização esteja devidamente legalizada. E deixa dizer que há organizações, digamos, grupo de pessoas que unem-se, não é, para realizarem atividades mesmo sem estarem como uma associação. Portanto, desde que estejam organizados e façam as coisas como tal, para determinados tipos de atividades é aceitável. E para realizar de forma atividades de maior dimensões e poder bater algumas portas de forma legal, é bom que as pessoas estejam, não é,
ligadas a uma associação. No caso, legalizar a organização como uma associação. É o caso do MEI, é uma associação legal, não é? E assim como outras associações. E digo que há uma aceitação porque há uma aceitação porque facilitou-se aquilo que é o processo de legalização de uma associação. E deixa-te dizer que dia após dia... Mas a legalização é facilitada ou é uma obrigação dos servidores públicos, das instituições públicas proceder porque é um cumprimento da lei? Dizer que as pessoas têm direitos e deveres. E a associação, não é? Mas um dos elementos promotores. Não, vou chegar até ali. Vou chegar até ali. É um dos elementos da gratuidade. Gratuidade, assim que se um dos papéis do associativismo é a promoção da cidadania. Exatamente. E a promoção da cidadania implica necessariamente cumprir com os seus deveres e reclamar pelos seus ou exigir pelos seus direitos. De facto. Muito bem. O executivo, no caso, não é? Facilitou aquilo que é o processo de legalização de uma associação. Quer dizer, saímos de um modelo mais burocrático para um modelo menos burocrático. Então, o cidadão ou os cidadãos, ao irem legalizar uma associação e terem isso com facilidade, é os seus direitos que estão a ser cumpridos e é o executivo a cumprir com o seu papel, que é de garantir a satisfação da coletividade. E quando estamos a falar da coletividade, estamos a falar da satisfação de todas as pessoas de uma determinada comunidade. E por que a reprimenda? Sem descorar, sem ver a questão do vínculo político, partidário, religioso e etc. Muito bem, eu vou colocar aqui uma questão. As associações, via de regra, têm objetivos específicos como causa de luta. Por exemplo, no introito do nosso debate, eu fiz questão de que os nossos caros deputados falassem das associações em que estão filiados. A Empreende Angola, por exemplo, está vocacionada para a questão do empreendedorismo, o suporte aos empresários. O MEIA está vocacionado à defesa dos direitos fundamentais como o acesso à educação, não é? E as condições do próprio ensino. Portanto, são agendas que as associações defendem. E por que esses direitos, esses objetivos que são defendidos pelas associações são combatidas pelo governo, sendo que, no fundo, a associação faz uma advocacia da defesa desses direitos? Falou bem. Okay. Existem direitos... Há uma questão. Vou chegar já lá e vou passar já a palavra. Existem direitos e existem deveres. O que são direitos? O direito é aquilo que a gente tem. Por receber. Que ninguém pode nos tirar. Porque é legítimo. Salvo se a gente violar normas instituídas. E quando alguém sai a reclamar que a escola, por exemplo, e aqui permitam-me fazer aqui essa colação porque é necessário, que a escola precisa de saneamento, que as crianças não está a ser garantido o acesso livre ao ensino, que as crianças não têm carteira na escola, essas pessoas são reprimidas. O governo está a cumprir com a lei ou não? Chegou ao fim. Exatamente. Muito bem. Deixa eu dizer assim, quando diz que não pode afirmar categoricamente que as associações estão a ser banidas em não realizar os seus atos. Não é bem assim. Não, a expressão não foi banida, estão a ser reprimidas. Sim, então falou de forma genérica as associações. Repressão não é banir, banir é extinção. Ok, está bem. As associações estão a ser reprimidas em realizar as suas atividades. Falou de forma geral. E isso não é verdade. Não podemos afirmar. Sobretudo isso. Aquelas que saem em praça pública não, para defender ao direitos. modo como falou. Falou de modo geral. Por isso é que estou a tentar irmos para ali e colocarmos as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Porque o MEIA, por exemplo, e eu vou chegar ali, não é? Que não é que as associações são reprimidas em realizar as suas atividades. Caso contrário,
não viríamos nas redes sociais os conjuntos e várias ações, né? O conjunto de várias ações que as organizações, as associações têm realizado. Não podíamos ver, e se estamos a ver, então não estão, não é, a ser, qual é o termo que utilizou? Reprimidas? Não estão a ser reprimidas. Mas entendi o que é que queria dizer. Queria entrar diretamente para o caso da manifestação do MEI, só que acabou generalizando. Mas deixa ainda assim, quanto a esse caso, dizer que o MEIA tem realizado várias atividades e não tem sido reprimido. E aqui temos, não é, a título de exemplo, um representante do MEIA e que nos pode confirmar que o MEIA realiza um conjunto de atividades. E ainda a semana passada, eu vi um post nas redes sociais de atividade que foi realizada pelo MEIA numa das províncias, que agora me passa, não é? Passa-me qual é a província que foi realizada, e foi publicada pelo presidente do MEIA, não é? Que até uma pessoa que eu tenho muita consideração e é um amigo meu, que é o Francisco Teixeira. Agora, quanto a questão que coloca propriamente, que a intenção que ele queria levar, dizer que há uma das atividades do MEIA que houve alguns impasses. Se chegasse até ali... Mas, com substância, vamos dizer o seguinte: no mês de março, sim, a Associação da Defesa dos Direitos das Mulheres, que é um grupo jovem, legal, realizou também uma manifestação, escreveu e seguiu toda a tramitação administrativa que a lei recomenda. Houve a mesma situação que aconteceu recentemente com o MEIA, houve uma aceitação tácita do governo da província, mas no dia da manifestação as mulheres foram impedidas de fazer a manifestação. Não parece aqui aos caros deputados que há uma certa tendência do governo em sentir-se ameaçado com o trabalho das associações que querem soltar a sua voz, que querem ir em defesa das causas que defendem, temendo aproveitamento político? Mas ainda se assim for, agindo dessa forma, não estariam a violar pressupostos constitucionais que são eles que devem salvaguardar? Está lançado ao painel. Porque mulheres que querem sair à rua para manifestar, mas são reprimidas, são detidas, levadas sob custódia pela polícia, qual é a ameaça que elas representam? Então, caro jornalista, se Zungueira, que está apenas a vender, é balaseada na cabeça, imagina alguém que vai procurar fazer caminhada e que não seja, como se diz, do âmbito. Porque, de facto, a gente tem verificado algumas manifestações, algumas marchas, mas todos eles, mesmo no dia que a gente realizou a nossa marcha, havia uma contramarcha, não é? De mulheres empresárias do partido que nos governa. Portanto, a gente tinha que verificar, ou seja, há uma alergia, não é? Em termos de permitir que os cidadãos gozem os seus direitos constitucionalmente consagrados. A lei das associações é uma lei de 2012, não é? Foi o período que aprovou-se, foi um período em que o país esteve no seu auge, não é? Praticamente em termos de contestações, aquilo estava extremamente reduzida. Se a memória não me traiçou, o dólar estava a 8 mil, naquela altura 8 a 10 mil kwanzas. Portanto, era um período em que as tensões sociais eram muito reduzidas. Então, por distração ou descuido, aprovaram uma lei que era um pouquinho flexível em termos de criação do associativismo. Veja aqui, a mesma lei aqui começa aos 14 anos. Um cidadão com 14 anos já pode fazer em sede dessa lei. Portanto, era muito mais maleável, havia muita abertura. Só que depois as coisas foram apertando-se e de facto verificaram que cometeram alguns erros e as associações foram se criando. Portanto, e para a realização de uma manifestação não carece de se criar de facto uma associação apenas. Eu se me reunir com 5, 6 pessoas, nós como proponentes podemos nos dirigir, não é, ao governo provincial, escrever uma carta, etc. Portanto, porque isso é um direito fundamental, são aqueles direitos que estão no catálogo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, não é? E que
as suas restrições também só devem ser aquelas impostas pela lei, creio que é o artigo 57, que fala sobre as restrições desse tipo de direitos. Exatamente. Ou seja, por motivo nenhum, o Estado pode impedir a realização deste tipo de usufruto desse tipo de direitos. Exato. Já são porque só podem ter restrições, estado de sítio, claro, estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência. Estado de emergência, exatamente. Agora, os direitos econômicos, sociais e culturais, esses sim dependem do Estado, exato, porque devem ser resolvidos de acordo e não tem aplicação direta, como tem os direitos de liberdades e garantias fundamentais. Portanto, nós, em termos de direitos, em termos de produção legislativa, nós estamos muito bem. Se todos os angolanos morrerem hoje, eu digo isso todos os dias, o dia todo, se todos os angolanos morrerem hoje e vir aqui um povo nos estudar e encontrar somente as leis, dirá que esse povo vivia bem, porque as nossas leis são lindas. Não tem direito à merenda, o menino tem direito ao transporte escolar, tem direito ao material didático, os professores ganham bem, portanto, são leis muito bonitas, mas pecam não só pela sua implementação, mas pela falta de sensibilidade de quem aplica. Não se percebe que a questão dos direitos fundamentais, sobretudo a questão educacional, devia ser uma questão de segurança nacional. Porque se a gente quer perceber que geração teremos daqui a 20 anos, devemos olhar para o sistema de ensino, devemos olhar para os meninos. Os Estados Unidos vivia na década de 50 problemas de gangues e etc. O polícia matava um delinquente, o delinquente matava um polícia. E o Estado percebeu que era necessário deixar assim, porque tanto polícia daquela altura quanto marginal já estavam dentro de um sistema tóxico. Então o Estado foi para as escolas, criando disciplina como educação moral e cívica, etc. Porque eles perceberam que é na escola que a gente vai forjar o cidadão futuro. Exatamente. Queremos ter um cidadão, não é, que respeita os limites do direito. Um cidadão que perceba o sentido e o poder de um voto. Então entraram nas escolas. Agora a gente nos questiona, de 2000 para cá, do ano 2000 até hoje, são 25 anos. É uma geração são 25 anos. Exatamente. Agora a gente olha essa geração que temos dos 25 anos, de 2000 para cá, é a geração com maior índice de analfabetismo, exatamente, com maior índice de dementes, alcoólatras, todos os mal possíveis. Portanto, agora a gente faz uma análise fofa, conforme nós dizemos, né? A análise fofa é olhar para 4 ângulos, olhar para a força, olhar para as oportunidades, olhar para as fraquezas e as ameaças do nosso país. Vamos olhar para a questão da força. Temos um povo, portanto, muito ligado à sua terra, um povo muito solidário, um povo que orgulha-se de ser angolano. Vamos olhar para a questão das oportunidades. Temos oportunidades? Essa questão, se você não tem um cartão, se não tiveres um cartão, fores do MEIA, que contesta, que vai para a imprensa e diz que está a se gerir mal o dinheiro das merendas. Não tens voz. Só para teres uma ideia, o Plano que todos os municípios recebem 3 milhões de kwanzas para a merenda escolar. Um município com mais de 700 escolas recebe 3 milhões para a merenda. Nem para comprar rebuçado vai chegar. Portanto, olhando para as fraquezas que nós temos... Mas calma, quer dizer que não existe oportunidade ou tem poucas oportunidades? Não, as oportunidades existem, mas são para as mesmas pessoas. A título de exemplo, são a distribuição, por exemplo, das casas, não é exemplo? A distribuição das casas nessas centralidades, etc. Você vai concorrer, então nunca vai sair, mas vai notar que são exatamente as mesmas pessoas. Tem casa na vida pacífica, Maia, etc. Portanto, as oportunidades existem, mas são para as mesmas pessoas. Então, o nosso país, eu fico desiludido, fico triste, não é? Porque eu até percebo que os jovens, os atuais jovens dirigentes são muito mais intolerantes que os mais velhos. Os mais velhos até eram um pouquinho mais flexíveis. Os jovens estão mais intolerantes. Você vai para uma escola que o diretor é um jovem que cortou o cabelo dos meninos, disse que não pode se entrar aqui com esse cabelo. Nós estamos a dizer que o cabelo é um órgão do corpo humano. Se o cabelo está a interromper, então o braço também interrompe, deves cortar também o braço. Portanto, mas é jovem. Então, nós estamos profundamente indignados, nós enquanto movimento de estudantes angolanos. Falou-se mais uma vez da manifestação.
foram detidos e levou-se ao julgamento 8 membros do MEC. Felizmente todos absolvidos. 8 membros. E o comandante disse-nos, vocês vão servir de exemplo. Eram 50. Libertaram 42 e o comandante disse, vocês os 8 servirão de exemplo. Fomos até a barra do tribunal. Quando o Ministério Digníssimo, a magistrada do Ministério Público segurou o auto da acusação, disse não tinha nada, eram só alegações. Parecia mais uma peça de filosofia política. Estranha a análise do direito. Mas ainda se apressou o comandante, entendeu que deve se levar aqueles meninos à barra do tribunal. Portanto, eu fico indignado pelo desprezo e como se olha para as questões do Estado. E nós que falamos o contrário, devemos ser tidos e achados, sobretudo, na implementação dessas políticas públicas. Nós já propomos ao Ministério da Educação que a gente fizesse parte na distribuição dos livros, porque, segundo o Ministério, diz que os livros perdem-se no itinerário das gráficas até as salas de aulas. Ou seja, da gráfica, os livros vão parar no Asa Branca, vão parar. Mas alguém tem que ser responsabilizado. E pedimos para fazer parte, porque queremos também dar solução. Exatamente. Nós somos rejeitados. Portanto, como disse no início, Angola recuou 30 anos atrás em termos de direitos. Qual é a opinião do líder idoso em relação à questão que foi colocada? Ok, dizer que não vamos aqui fazer de Angola um grande desenho, dizer que está tudo bem. É verdade que alguma coisa está a falhar, mas dizer que também recuamos 30 anos atrás, estaríamos nós a ser, digamos, muito apaixonados naquilo que é a questão de querer manchar o bom nome e a boa imagem do nosso próprio país. E como patriotas... Mas é uma abordagem factual. Não, calma, vou chegar até aí. Como angolanos, e se até nos sentirmos patriotas, não devíamos chegar até esse ponto. Deixa dizer que se nós voltarmos, e falou bem, recuamos há 30 anos atrás, né? Então vamos lá buscar alguns factos e vamos ver se recuamos. Provavelmente não atingimos ainda aquilo que é o desenvolvimento, mas crescemos e crescemos muito. Bem, dizer que precisávamos crescer mais. Estamos, digamos, há 25 anos atrás, para não falar 30, porque falamos que recuamos 30 anos atrás. Há 25 anos atrás, quem quisesse fazer, quem tivesse que frequentar uma escola do ensino médio, não importa em que município da província de Luanda vive, só teria que estudar no centro da cidade. No caso, IMIL, que é o famoso Macarenco, IMEL, que é o Instituto Médio da Economia de Luanda, e no Punif Central. Eram as escolas que nós tínhamos, onde quem vivesse em Cacoaco, quem vivesse em Viana, quem vivesse no Quilamba Quiache, e os próprios que já viviam lá na cidade, em Ngombota, Maianga, e temos ainda o Rangel, etc. A única escola do ensino médio que tínhamos para estudar era lá na cidade, uma destas 3 escolas. Mas deixa dizer que hoje... Esqueceu-se do IMS, na Maianga. O IMS, na Maianga. E ainda tínhamos o INE, Garcia Neto. Na Maianga também. Ok. Então, quem quisesse estudar, não importa em que fazer ensino médio, não importa em que município vivesse, teria que descair lá para a cidade. Hoje, em todos os municípios do país, temos pelo menos uma escola do ensino médio. Para não dizer que há municípios que temos mais de 5 escolas do ensino médio. Recuamos? Mas 30, calma, vou chegar 30 anos atrás, calma. A demografia de Luanda não era a mesma que temos hoje. Deixa explicar. Por isso é que eu estou a dizer que crescemos. Não era a mesma. Crescemos em tudo. Crescemos em termos do nível populacional, crescemos em termos do número de escolas, crescemos em termos do número, digamos, de oportunidades, não é? De ingresso na própria escola em si. Crescemos em termos de formação profissional. Dizer que naquela altura há municípios que não existia nem sequer um centro de formação profissional, mas hoje temos em todos os municípios do país um centro de formação profissional. Não estou aqui a pintar Angola, a dizer que Angola é um mundo de mil maravilhas. Só estou a querer dizer que seria
muito errado da nossa parte afirmarmos aqui que Angola recuou 30 anos, quer dizer, estamos pior do que 30 anos atrás. Mas esses feitos são um favor que o governo fez para a população de Luanda? Tal e qual, queremos aqui obrigação? Dizer... Não, é obrigação do governo em qualquer parte. Calma, senhor jornalista, calma. Eu estou no uso da palavra. Exatamente. É dizer assim. Não, mas estamos num debate. Sim, mas calma. Porque o homem do meio falou e falou à vontade. Exatamente. Senhor jornalista não interrompeu. À vontade. Sim, eu estou aqui a dizer que é o seguinte. O papel do governo, de acordo com a lei, não é garantir o bem-estar econômico e social da coletividade. Exatamente. E quando falamos da coletividade, estamos a falar de todos os cidadãos, independentemente de que partido político, filiação partidária, religiosa e etc. Exatamente, é verdade. Sim. E as oportunidades não têm sido, também devemos aqui tirar essa pinta, que as oportunidades têm sido sempre para as mesmas pessoas. Vamos dizer, aqueles que são da oposição não estudaram, não são licenciados, não são mestres, estudaram em qual escola? Fora do país, não estudaram aqui na escola construída pelo executivo. Então por que é que vamos dizer que as oportunidades são sempre dos mesmos? Os que são da oposição, aqueles que não são de nenhum partido político, não fizeram formação, não estudaram, não receberam casa nas centralidades, como é que as oportunidades são das mesmas pessoas? Então estamos aqui a dizer uma coisa totalmente contrária. Ou queremos pintar muito para o negativo, porque o que eu vou dizer, vão dizer que eu estou a pintar muito para o positivo, querendo acudir o executivo. Não, então também estamos a pintar muito para o negativo, querendo manchar o bom nome e a boa imagem daquilo que é algum trabalho que o executivo fez. Não vou aqui dizer que o executivo tudo o que fez foi bom, mas foram construídas centralidades ou não foram construídas? Os beneficiários só foram os do MPLA ou da JMPLA? Não. Os ativistas beneficiaram. Os do partido no poder beneficiaram. Os do partido da oposição beneficiaram. Os que não pertencem a nenhum partido e que candidataram-se por conta própria também beneficiaram. E tenho provas, posso citar nomes. Muito bem, mas por favor, pode bater. Eu entendo que o doutor falou das escolas e etc., o número de escolas. Já dizia José Figueiredo, o crescimento de um povo é aferido na mente, não é? Ou seja, o desenvolvimento é aferido na mente e o crescimento é aferido no bolso desse povo. Portanto, e dizia Leopoldo Senghor que o primeiro direito do cidadão é o pequeno almoço. Então, quero com isso dizer o quê? No estado em que o país, quem segura a máquina administrativa tem dificuldade de dar de comer às pessoas, começa-se já dali. Nós não estamos a precisar de mais escolas, nem hospitais. Precisamos de um sistema educacional que funcione. Que tenha qualidade. O sistema de saúde que funciona, não hospitais. Por isso só uma questão. Daqui a pouco vai terminar o nosso debate e nós estamos a perder o nosso foco. Chegar lá. Calma. Nós estamos a fazer... Essa questão é importante. Mas só quero dizer uma coisa. Porque nos prendemos no MEIA, nos prendemos na manifestação e o debate está a ser manifestação em vez de ser importância do associativismo civil. Vamos chegar lá. Só para dizer, nós estamos há mais de 30 minutos em manifestação em vez de falar da importância do associativismo físico. Vamos só terminar aqui a intervenção do... Vou deixar, só queria dar aqui, porque senão não vamos chegar naquilo que é o ponto que nos trouxe para debater. Eu penso que como académicos não podemos nos incomodar com análise científica, técnica não estou a incomodar, só estou a querer dizer que o tempo que temos para debater vai se perder, em vez de levarmos a mensagem do tema, vamos levar para o público outra mensagem que não tem nada a ver com o tema. Resultado, vamos ter no painel um tema escrito e nas palavras outro tema debatido. E vamos chamar até de responsáveis. Esse entendimento por quê? Por falar de associativismo é falar também dos obstáculos desse mesmo associativismo. É o que estamos a fazer. E ao falar de manifestação, porque não há excepto associativismo daqueles que estão no outro lado. Exatamente. Não há associativista politicamente correto. Não há uma organização da sociedade civil que não se confronta com obstáculos. E um dos principais obstáculos é no exercício
da intervenção social. Exatamente. Quando a gente procura intervir socialmente, como por força mesmo da natureza do associativismo, somos impedidos. Portanto, não tem como falar. Essa é a segunda questão. Entramos na questão educacional, não é por quê? Porque fomos arrastados por conta mesmo da questão do meio. Mas já para fugir, conforme diz o colega, desta questão, era só para sublinhar, não é? Que o colega fez menção que tínhamos poucas escolas, etc. Por que eu disse que recuamos? Porque um aluno, há 30 anos atrás, sabia ler e escrever ortografia, inclusive, matemática elementar. Quando eu digo que recuamos, não é na perspectiva quantitativa, é qualitativa. Okay. Quando eu digo que Angola recuou 30 anos atrás, não estou a dizer que agora já não existem leis. Existem leis, mas essas leis estão sufocadas mais do que anteriormente. Não é que não exista escola, existem-se escolas. Tanto é que Angola é o único país do mundo que colocou 4 mil milhões de dólares em betão, coisa que nenhum outro país fez. Outros países preferiram investir na pessoa, no capital humano. Tudo começou com o lema: o mais importante é resolver o problema do povo. Não. O mais importante é criar condições para que o povo resolva o seu próprio problema. O Estado não pode, por exemplo, não é construir casas, porque o Estado, ao construir casa, vai pressionar as indústrias, por exemplo, de material de construção, para que o cimento, por exemplo, vai atender primeiro as suas obras. Então, o Estado tem que criar condições. Você, Caebo, tem aí crédito habitacional, vai comprar material e construir tua casa. Eu vou me preocupar com a questão da segurança, justiça e que as pessoas cumpram os contratos. É a ideia do Estado mínimo, o Estado noturno, o Estado que intervém menos, o Estado, quando procura ser paternalista, falha. Portanto, fugindo dessa questão agora, indo na questão do associativismo, sobretudo em Angola, eu continuo a pensar que só pode existir organizações da sociedade civil com credencial do partido que nos sustenta. Porque volta e meia, se eles entenderem amanhã realizar uma marcha, vai se realizar. A polícia estará lá para protegê-los. Mas se for uma outra organização que não faz parte do sistema, é logo reprimido. Nós, em sede da ciência política, estudamos a questão da perspectiva sistêmica, não é? A perspectiva sistêmica é entender a política como uma caixa, o poder administrativo como uma caixa, onde nós, a população, as organizações da sociedade civil, estamos por fora e na medida que a gente vai pressionando, vai questionando, vai se manifestando, estamos a introduzir uma exigência dentro dessa caixa, estamos a introduzir um input dentro dessa caixa. A caixa, os que lá estão, o governo, o aparelho burocrático, vai processar essa informação, vai dar uma resposta do outro lado. Esta resposta é que se chama políticas públicas. Por exemplo, o cidadão está exigido este lado livros, salas de aulas com carteira, a Caixa vai entender e vai dar uma resposta que vai ter reflexo na vida de quem exigiu. É a perspectiva sistêmica da democracia participativa. Portanto, quando há uma quebra nessa perspectiva sistêmica, quando o povo não consegue exigir, quebra-se. A Caixa não permite ouvir os inputs, não é? O Estado vai refletir, ele de per si, vai entender que devo dar ali água, enquanto se calhar precisavam de uma outra questão. Exato. Por isso é que a gente vê algumas loucuras, né? Que a tubagem de água passa na tua porta e vão colocar o chafariz lá. E és obrigado a encarretar água a 1 quilômetro, mas a tubagem passou no teu portão. Por quê? Porque não há aquela aproximação, não há uma governação, nem uma representação no sentido espiritual. Muito obrigado. Aproveitando a deixa do meu colega de painel, deixa dizer aqui para contextualizar os nossos telespectadores que quando falamos de associativismo, não é? Cívico, estamos a falar de grupo de pessoas que atuam numa determinada localidade com objetivos comuns para dar soluções a determinados problemas. E quando falamos de grupo de pessoas, significa que são pessoas que têm interesses em darem soluções a problemas locais. As legalizações das associações é de âmbito nacional. Sim. Mas o interesse que leva à criação de uma associação é interesse de um problema local. E esse problema local, em algum momento, surgirá a necessidade de dar respostas a outros problemas
em outros lados. Dali que cada associação tem um objeto próprio de trabalho. Dali que temos uma das associações que é o MEA, Movimento dos Estudantes, e que o seu objeto de atuação é ligado à educação. Temos a Empreende Angola, que é a Associação dos Empreendedores, onde o seu objeto de atuação é os empreendedores, e vão surgindo outros. Dali que hoje até temos, já que estamos a falar do papel das associações cívicas, e as associações cívicas tendem a ajudar o desenvolvimento da localidade. Uma das associações que nós vamos encontrar em todas as localidades e que tem como papel ajudar o desenvolvimento daquela localidade de âmbito geral são as comissões de moradores. Hoje as comissões de moradores devem ser uma associação. Devem ser uma associação. E quando se criam as comissões de moradores, nem todas as comissões de moradores que existem por aí são legalizadas. Porque quando se cria a comissão de moradores, estas, de acordo com a Assembleia que foi criada, devem levar os mesmos documentos às administrações comunais ou municipais para que lhe seja então legalizada como comissão de moradores. Por isso é que numa determinada área não pode haver duas comissões de moradores. Exatamente. Portanto, eles têm tempo de trabalho, têm programas próprios e atuam de forma diversificada. Quer dizer, eles atendem questões, que é praticamente de forma em miniatura, algumas atividades que estão ligadas também à própria administração. Desculpa só, líder Edosa, falou na sua intervenção, e muito bem, que as associações cívicas, elas são criadas de âmbito nacional, mas para resolver problemas locais daquela coletividade, porque cada associação tem uma agenda própria, um objeto de atuação. Mas no exercício desse objeto de atuação, não vai encontrar barreiras. Tudo o que faz, todas as suas ações são de livre execução. E se encontrar barreira, que mecanismo deve utilizar para ver essa situação resolvida? Não será a reivindicação, não será a reclamação, que aliás são mecanismos previstos na própria lei, e é a lei que governa os estados de forma pacífica, porque no fundo o que são as leis no fundo é o conjunto de regras que regulam a vida em sociedade. Sem lei não existe uma coexistência pacífica entre as pessoas. Então, se a lei diz que os pressupostos ou os mecanismos são esses, eles devem ser utilizados. Uma das primeiras coisas que deve ser utilizado é o sistema da diplomacia. E quando falhar? São vários os mecanismos, por isso é que eu disse, um dos primeiros elementos é o sistema da diplomacia. Mas isso foi aquilatado aqui no nosso debate. Em último, sim. É que vão partir para uma manifestação. Para quê? E para que essa manifestação seja de forma organizada ou de forma ordeira. O que acontece em alguns casos na manifestação? E alguns casos, porque eu acho que o jornalista quer muito falar de manifestação. Não, que não é essa. Não, é a reivindicação do direito. Não, tá bem. Deixa eu dizer, eu acho que gosta muito da manifestação. Sim, deixa eu dizer que a manifestação, em último caso, agora. Sim, a manifestação em último caso, e dizer que muitas das vezes o que estraga a manifestação não são os organizadores da manifestação. Lá está a polícia. Para pôr ordem. Bom, então vamos chegar, a polícia... Aliás, é paga para isso. Por isso é que eu disse, muitas das vezes os que estragam a manifestação não são os organizadores da manifestação. São pessoas que infiltram-se, que às vezes não têm o guião de como a coisa deve ser feita. Viu só um grupo de pessoas que está a passar, ele também se atira lá, e pronto, quero só também, às vezes nem sequer sabe qual é a causa da manifestação. Então ele acha que aquilo é uma festa qualquer
e cria uma desordem de qualquer natureza. Doutora, e que muitas das vezes é que vai fazer com que a polícia atue. Doutora Edosa, vamos já fechar esse painel, mas deixa-me dizer o seguinte. O painel da manifestação. Não, sobre essa questão da manifestação. Felizmente, e ainda bem que sim, nós, os três que estamos aqui no painel, entendemos da lei. E o que a lei diz? Quando a associação ou o grupo que pretende fazer manifestação notifica, informa o governo da província ou as instituições do Estado, como polícia e outra que vai fazer a manifestação, estabelece-se um itinerário onde a manifestação deve ser feita. Aliás, eu mesmo já acompanhei algumas manifestações que a polícia ela estabelece o itinerário do ponto X ao ponto Y e nós vamos fazer escolta e coloca-se a brigada canina, a polícia montada para controlar tudo isso. Havendo alguma insurreição, a polícia está aí para pôr cobro, a ordem e a tranquilidade. Então, essa questão de que os infiltrados depois acabam fazendo arruaça, com o devido respeito que tenho, e não é pouco pelo doutor, eu penso que é uma justificação camuflada e um bocadinho para adornar aquilo que eu interesse. O jornalista parece que também faz parte do debate, não está moderado. Por isso é que eu disse, calma. Por isso é que eu disse, o jornalista está a insistir muito no debate, na manifestação. Porque o jornalista era mais fácil o homem do meio, havia quem me falar, porque o jornalista está a insistir muito na manifestação e quer até dizer como é que é a manifestação. Não, mas então há uma certa intenção. Não, era só para fazer agora aquela questão. Mas agora, voltando um bocadinho para aquilo que é o tema do debate, a importância do associativismo cívico. No contexto angolano, tem sido uma forma de alpinismo social ou o associativismo cívico tem despertado a consciência dos cidadãos? Está lançado o painel. Claro que desperta, e de que maneira? Tanto é que se a gente olhar para a gênese do nosso Estado, as grandes organizações que hoje temos, que depois transformaram-se em partidos políticos, tiveram como base uma espécie de associativismo, não é? Eram movimentos também, na altura, e foram evoluindo. Portanto, é uma espécie de escola, não é? Uma espécie de escola para doutrinar os princípios democráticos. Portanto, o que as escolas não ensinam dentro de uma organização de uma associação cívica, por exemplo, vais aprender, por exemplo, como os meandros de uma marcha, de uma manifestação. Então, serve também do mecanismo de doutrinação dos princípios democráticos. Vais perceber que há também uma hierarquia, há um líder e deve-se cumprir com essas orientações e tal e tal. Portanto, é uma forma de despertar as pessoas. Mas, do ponto de vista da ciência política, nós consideramos nos grupos de pressão, embora tenha também aqueles filantrópicos, não é? Que vão enaltecendo uma figura ou uma determinada causa. Sem pressionar ninguém. E temos os que pressionam, portanto, feliz ou infelizmente, são os que pressionam que mais são trazidos à ribalta, por conta também do impacto que causam na esfera social. Portanto, eu entendo que tem um contributo vital. O Estado devia repensar e colher o que essas organizações procuram reivindicar, de modos também a servir de um mecanismo que lhes facilita a tomada de decisão. Né? Porque o Estado não pode olhar isso com alguma alergia. Deve, se está a reclamar o que está a reclamar carteira, mas será que não tem carteira? Vamos lá ver. Vamos para lá, vamos atraí-los também ao problema. Vamos ver como suprir essa situação. Exatamente. Portanto, eu não tenho como falar de associativismo e despindo-me do meia, né? Porque é lá onde vivo uma parte dos problemas. Quando tu vais para uma escola e encontras no mesmo momento um técnico da ENDA a levar o cabo de energia, a dizer que essa escola não pagou energia, você fica indignado. Mas como é possível? Essa escola vai pagar energia a quem? Se a escola é pública, vai pagar energia no próprio Estado. Se quem construiu o Estado, isso não vai criar desarmonia administrativa, não vai ferir o Código de Procedimento Administrativo. Uma escola de 500 estudantes, você leva uma barra de sabão, por exemplo. Uma escola sem
um posto de primeiro socorro, 100 kits de primeiro socorro, enquanto num carro de um ministro, de um deputado tem kit de primeiro socorro. Portanto, são essas questões que a gente vai observando e não tem como nos indignar. Por isso, não é que estamos a descrever um quadro negro e sombrio do nosso Estado, não. Faz-se alguma coisa, mas faz-se pouco com muito que disse gastar. Portanto, eu não tenho como classificar o que se passa no sistema de ensino e educação. Eu percebo que é um ato de terrorismo, né? Se passa terrorismo mesmo. Quando você nega da carteira, da quadro, da GIG, percebendo que esses meninos serão os futuros que segurarão esse país. Então, eu entendo que é terrorismo. E qual é a importância do associativismo cívico, então? É uma forma de alpinismo social ou tem de despertar a consciência dos cidadãos em Angola? O Dr. Cameia, ou seja, o Dr. Caebo, diz que desperta, constrói uma consciência democrática, cívica. O doutor partilha do mesmo pensamento? Sim, de facto sim. O associativismo desperta a consciência das pessoas. Dizer que o associativismo serve para os cidadãos como uma escola. Muitas das coisas que não aprendemos na sala de aula, nós aprendemos no associativismo. É uma escola de formação de liderança. É uma escola em que aprendemos o funcionamento da hierarquia nas organizações. É lá onde aprendemos muitas das questões administrativas e também lá aprendemos a questão de, digamos, a prática da democracia, não é? Porque vamos encontrar processos eleitorais, saberemos os tempos de mandato, todas estas questões. Então, o associativismo é uma escola prática e não só, porque o associativismo ensina no indivíduo também a solidariedade, aquilo que é o compartilhar, não é? Da dor da sua dor, ou, digamos, o compartilhar dos teus bens com os outros e não só também aliviar a dor dos outros. Porque muitas das vezes encontramos pessoas com uma certa necessidade e nos compadecemos com aquilo e procuramos ajudar. E associativismo é isso. Então, o associativismo é uma escola e de lá tiramos muitas coisas que nos ajudam depois naquilo que é o nosso emprego no futuro. Se nos tornarmos como diretor, chefe de departamento, chefe de secção, chefe de repartição, chefe de divisão de uma instituição, seja ela pública ou privada, muitas das questões de liderança, questões administrativas, de chefia que a gente vai aplicar naquela instituição é fruto do associativismo. Muito bem. Então, um membro associativista, um líder associativista, é um ativista por excelência? Se calhar excelência não diria, não é? Porque o homem está em constante aprendizado, está em constante evolução. Mas é um ativista? É um ativista. É um ativista. Porque desperta consciências. Tem também aquelas organizações que o foco não é despertar, não é... Agora, é filantropia. Há uma coisa, nem todos que estiverem na associação serão ativistas, porque a associação em si não é o ativismo. O ativismo é a prática que aqueles elementos ali daquela associação, não são o eleito, os elementos da associação é a prática eleita pela associação, escolhida pela associação, para cuidar, para seguir e para lutar. Não. Associativismo é uma coisa, o ativismo é outra coisa. Cada elemento integrante de uma associação pode praticar o ativismo. Estou com isso querendo dizer que nem todos os membros daquela associação vão praticar o ativismo, porque nas associações também temos membros que só estão por estar, são simples figurantes, nada fazem. Mas o nome é esse? Figurantes? Sim, temos muitos destes. Tem aqui o homem do meio, pode dizer. Há quem está no meio. Eu acho que essa conotação de figurante é depreciativa. Não, a questão é só para dar um subsídio. Há níveis de participação. Aí podemos há nível de participação. Então, temos aquela participação passiva,
temos a participação ativa e temos aquela participação decisória. Portanto, nas organizações, nos partidos políticos, exatamente, há níveis de participação. Tem aquele que é um mero telespectador, aparece nas reuniões, entra calado, sai conforme entrou. Portanto, mas a sua presença aí não altera muito o decurso da própria atividade em si. Então, a questão de níveis em termos dos membros das associações cívicas. Países como Estados Unidos da América, o Reino Unido, a França, a própria Itália, esses países que boa parte do seu desenvolvimento esteve na base, a mudança de consciência, a emancipação dos próprios cidadãos, tiveram na base associações de empresários, associações de estudantes, associações que protegem o ambiente, associações que fazem isso, que protegem o direito disso. E muitas dessas reivindicações dessas associações foram matéria legislativa e mereceram aprovação e acolhimento desses parlamentos. Os direitos civis que foram conquistados no mundo. Hoje existe, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que surgiu por causa do movimento de reivindicação dos trabalhadores, sabe? Isso são ganhos. São ganhos que acabam se refletindo até nós. Houve reivindicações. Então, esses países atingiram um índice de desenvolvimento humano acima da média. Porque houve pessoas que protestam. Olha, recentemente, em França, houve aquelas manifestações e reivindicações dos coletes amarelos, a reivindicar direitos. Sim, nós estamos aqui a fazer uma comparação mecânica, né? Não, mas vamos chegar lá. No sentido de que... A questão é, exatamente... Mecânica no sentido de que são realidades muito distantes das nossas. A França, por exemplo, é um Estado com histórico, não é, de contestações. A Revolução Francesa, que foi muito bárbara. Exatamente, não é? E levam isso até o último rácio. Mata até o extremo. Porque o objetivo é defender direitos. Portanto, e mudar narrativas. E nós ainda não, a África toda não evolui. Aliás, seria um perigo se evoluísse a estes níveis. Seria um perigo, sobretudo para... Aqui mata-se, aniquila-se. Claro, porque tudo isso tem a ver com questões educacionais. O cidadão tem que ser educado. Doutor Caio, peço desculpas, mas é aí onde eu gostaria de chegar. No entendimento dos caros deputados, não acham que o atraso no desenvolvimento em Angola, porque o nosso tema hoje é a importância do associativismo para o desenvolvimento social. O atraso do desenvolvimento em Angola, em parte, está ligada à falta da consciência cívica, patriótica dos próprios cidadãos. Está ligado ao quê? Ao desinteresse, ao atraso da consciência cívica e democrática, porque o cidadão aceita. É isso, tudo bem. É aquilo, tudo bem. Agora faz a direita, tudo bem. Aceita-se tudo. Isso, o que citaste agora... É uma questão que eu coloco na mesa e... O que citaste agora é uma consequência. É uma consequência. Não é a causa. A causa está mais para baixo. É o sistema de ensino e de educação. Já estão formatadas. Paulo Freire falou da pedagogia do oprimido, não é? O opressor jamais dará uma educação com vista a libertá-lo. É necessário, exatamente, é necessário que seja esforjado num sentido em que até falar de associativismo seja ainda tóxico. Isso vão passar em mensagem subliminar, até em música. Nós temos música há algum tempo atrás, o menino não fala política, não é? Portanto, são mensagens subliminares de que aquele não é o caminho. Mas isso não é algo que se cria assim do nada. Já dizia um grande pensador, não é? Que em países com capa de democracia, mas que de fato são ditatoriais, não é? Por conta de uma pressão internacional e por vezes também, em alguns casos, da pressão interna, eles vão promover uma educação, mas é uma educação de fachada, uma educação com uma carga ideológica tão forte que não permite que esse estudante, esse aluno, não é, desenvolva a consciência crítica. Não é? Okay. Ele aprende a decorar. Tu vais para as universidades, alunos espetaculares, com 20, 15, 18,
né? Mas ele decorou, ele não tem capacidade de fazer aquilo que Emmanuel Kant nos falava, da crítica da razão pura, a partir de um conhecimento forjar um novo. Por isso é que nós temos tantos engenheiros nesse país, dizem que país. Mas se reparares, a maior parte das grandes infraestruturas são erguidas pelos expatriados. A sede da União Africana, só para teres uma ideia, foi erguida pelos chineses, com dinheiro dos chineses, mas por engenheiros chineses. Portanto, é para veres que nós fomos formatados assim. É a questão da educação. Por isso é que nós, enquanto movimento de estudantes angolanos, continuamos a bater na educação, porque percebemos que tudo quanto a gente vive hoje é fruto do sistema de ensino e da educação rejeitado. Portanto, com um sistema assim, o cidadão não tem como desenvolver o ativismo. Eu só faço ativismo, não é? A partir do movimento dos estudantes angolanos, mas meus irmãos, primos e vizinhos dizem: estás a se colocar no mau caminho, você vai ter problema, não vais conseguir emprego, etc. Porque essa impressão que se criou, é melhor não ir para lá. E muitos sofrem represália, não conseguem mesmo emprego, não é? Não conseguem. E depois dizem: olha, nós te avisamos. É para servir de exemplo, para inibir os outros, é uma prevenção geral que se cria. Mas nós entendemos que o país é nosso, podem fechar e fechar, mas o país é nosso. Graças a Deus ninguém ficará com tudo isso e vamos continuar a fazer aquilo que nos é distrito por lei e pelos objetivos da nossa organização. Muito obrigado. Dentro daquilo que é o associativismo, como disse e falamos bem no início, que o associativismo vamos encontrar aqueles que vêm como pressão e aqueles que vêm com atividades filantrópicas, né? A filantropia. Portanto, os da pressão normalmente vão atuando mais naquilo que é o seu objeto, que é a pressão. A reivindicação. Ok. Mas os da filantropia tendem a curvar para um outro caminho, que é para determinadas questões, não só formação técnica profissional, existem várias outras questões, que é o ambiente e etc. Que é determinadas questões onde acharem que, por exemplo, há uma falha no executivo, então eles tentam trazer soluções, propostas de soluções que ajudam a melhorar. Enquanto um vem para fazer a pressão, o outro vai aparecer para, por exemplo, trazer alguma proposta, não é? Mas essa pressão também é acompanhada de propostas de melhoria. Calma. Não é isolada? É só para... Sim, não estou a dizer que... Ela não é isolada? Não estou a dizer que ela se isola, estou aqui a querer dizer que o depressão traz uma proposta e se essa proposta não quer, eles vão apertando, não é? Não estou a dizer que eles não trazem proposta. Percebi. Eles tendem mais a pressionar. Agora, os da filantropia tendem a trazer uma determinada solução, ou proposta, ou a própria solução. Muito bem. E já agora, a Associação Empreende Angola, que propostas assim pragmáticas já trouxe para esse segmento? Já apresentaram alguma proposta? Porque sei que a Assembleia Nacional tem a 7ª Comissão que atua para a economia, cultura e desporto. Já alguma vez teve contato com o presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional? Ok, as nossas propostas não passam apenas pela Assembleia Nacional. É uma questão que eu fiz. Ok. Sei que tem o CNJ, mas tem também... Não, mas até não o CNJ. A nossa proposta foi diretamente para o próprio Executivo. E no Executivo trouxemos propostas diretamente, não ao chefe do Executivo, que é o Presidente da República, mas sim a direção que trabalha diretamente com os empreendedores. No caso é o INAPEM, Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas. Inclusive, além de propostas, já trabalhamos juntos em vários projetos em ajuda aos empreendedores. E quais são os requisitos, para além da contadora organizada que já referiu na introdução, na abertura do nosso programa, quais são os requisitos para ter acesso a esses empréstimos e a esses benefícios que são vindas do Executivo? Ok. Quem dá os empréstimos é a banca. Agora, quem vela pela questão
de emissão de documentos para manter a organização da empresa é o executivo. Quem deve ter a consciência de organização e preparo para os desafios que aparecem é o próprio empreendedor. Então nós temos como objeto de trabalho o empreendedor. Com o INAPEM trabalhamos no sentido de que o empreendedor já tem um negócio e para ter um negócio não precisa ter um curso de empreendedorismo. Portanto, muitos começaram um negócio sem ter curso de empreendedorismo e o negócio já existe, mas ele precisava ter um preparo para poder avançar. Então levamos propostas, por exemplo, como cursos que agregam outros cursos além do empreendedorismo. Muito bem. Que, por exemplo, além do empreendedorismo, ele precisava ter a contabilidade para pequenos e médios, contabilidade para pequenos negócios, não para pequenos empresários, contabilidade para pequenos negócios. O empreendedor tinha que ter consciência que todos os dias que ele vende alguma coisa, tem de ter um relatório que diz que no dia de hoje ele vendeu X mil. Os X mil veio da venda da quantidade de X do produto tal e X do produto Y. O empreendedor precisava saber que durante a semana ele precisava ter uma organização das finanças do que ele vendeu e o que ele gastou para pagar uma outra coisa tinha de estar registrado para no fim do mês ele poder ter um cálculo de quanto entrou durante o mês, quanto se gastou com os custos fixos, não é? E os custos não fixos, para então poder entregar esse documento ao contabilista que lhe vai ajudar a organizar a sua contabilidade para que ele depois possa pagar o seu imposto na normalidade. E o país inteiro agradece. Como líder associativo, sente-se satisfeito com o atual ambiente e com a forma como as associações são tratadas pelo Executivo angolano? Como é que as associações são tratadas pelo Executivo? Não, em termos de projetos, em termos de sustentabilidade, em termos de carteira, por exemplo, de negócio, e falou que tem parcerias com o INAPEM, e nós sabemos também que para além da Associação Empreenda Angola, existem outras ações que aliás já tivemos a oportunidade também de entrevistar aqui no nosso Parlamento, que atuam em situações, por exemplo, de combate à pobreza, de combate ao saneamento e por aí vai. A minha questão é, como líder associativo, sente-se satisfeito com o tratamento que tem recebido do Executivo ou sente que seria, ou seja, que mereceria um bocadinho mais do que tem recebido? Hoje alguns estão a criar associações com interesse de receber alguma coisa do Executivo ou de uma outra associação mãe. Mas eu coloquei essa questão. Dali que vou. Não vou responder com esse argumento. É um alpinismo. Não vou responder com esse argumento. É subir, né? Vou responder com esse argumento. Exatamente. Muitos criam associação esperando que dessa associação ele vai beneficiar alguma coisa. E deixa dizer que o interesse em criar uma associação deve ser para acudir uma causa. Os membros das associações devem pagar. Para entrar numa associação, primeiramente deve-se pagar uma joia. Joia é um valor que é tipo de inscrição. E o valor desta joia é mais elevado em relação ao pagamento da cota. Todo indivíduo que vai entrar numa associação tem que preencher uma ficha de candidatura de ingresso à associação e pagar joia. E mensalmente tem que pagar cota. E se tiverem uma causa por fazer, os membros, além dos apoios que podem receber, os membros da associação devem contribuir para tal. Agora, se beneficiarem de alguma coisa do Executivo ou de uma organização mãe, é fruto do vosso trabalho e do impacto do trabalho que vocês fizeram. Assim, é fruto disto aí. Não é criar associação logo para receber. O vosso trabalho é que vai vos levar. Agora, fez uma pergunta se eu não me beneficiei de alguma coisa. Beneficiei sim, mas não sou o único. Vários beneficiaram fruto do nosso trabalho. Muito bem, muito bem. Bom, estamos já quase na reta final do nosso programa. Uma
última questão que eu faço aqui aos nossos caros deputados, que futuro podemos augurar para o associativismo em Angola? É um futuro auspicioso face aos acontecimentos do atual contexto, ou um futuro decadente, pior do que se vive hoje? Está lançado a opinião. Bom, olhando para a atmosfera política atual, que está extremamente nodulada, não é? Essas associações tendem a crescer, tendem a tomar mecanismo mais recrudescido, não é? Abordagem mais contundente, de modos a serem ouvidos. Por quê que isso vai ocorrer? Porque por conta dos direitos econômicos, sociais e culturais, não é? Nós estamos a verificar o estilo de vida que hoje o cidadão angolano vive. Cada vez mais precário. Cada vez mais difícil, mais incerto, não é? Com dificuldades extremas. Não é? Só sorte é que não nos retiram o oxigênio, porque se também fosse possível nos retirariam, porque o cidadão está sem... Pelo menos o oxigênio é de graça. Está sem dignidade. Exato. Já dizia um certo autor que a dignidade da pessoa humana é aferida a partir do emprego. Ou seja, um cidadão sem emprego, um cidadão sem dignidade, um cidadão vulnerável. Por qualquer questão, ele está logo vulnerável. Então, a vulnerabilidade, a rejeição dos direitos econômicos, sociais e culturais em Angola, a rejeição do mínimo existencial. O mínimo existencial é aquele pouco que o cidadão necessita para sobreviver. Vamos verificar, há tempos verificamos um cidadão que tirou a própria vida, não é, por conta das condições precárias. Compramos uma mãe que infelizmente também segurou a corda, não é, e a criança, portanto, por conta das questões, da incerteza do dia de amanhã. Há um sufoco econômico, há um sufoco nas famílias, as famílias estão desamparadas. Isso vai provocar maior pressão. Não é, da sociedade civil, maior exigência. Em resposta, nós estamos a ver o Estado a comprar novos blindados, a comprar novos armamentos. Há tempos ainda verificamos nas imagens novos caminhões com tanques, não é, de jatos de água, gás lacrimogêneos de alto nível. Portanto, o Estado também vai se autoprotegendo. Então, nós estamos aqui a verificar um cenário de ingovernabilidade. Está-se criar um coquetel perfeito para que daqui a pouco as exigências pioram, as associações tornam-se mais violentas, o Estado também dá uma resposta violenta e o resultado não terá condições para se realizar, por exemplo, eleições. Decretação de estado de sítio, estado de emergência, tudo na perspectiva da manutenção do poder. Esse é um cenário que eu estou a criar, vale o que vale. Mas a ideia é essa, vamos sufocar a população, vamos sufocá-los ao máximo. Está caindo na indigência. E a população vai responder. E a resposta, nós vamos comprar mais meios bélicos. A polícia vai ter maiores condimentos para agir. E depois isso torna-se insustentável, não é? E não há eleições. Resultado, perpetua-se no poder. Portanto, é um cenário noduloso, um cenário incerto e pronto, nós, enquanto jovens, vamos continuar a alertar os outros jovens que estão no outro lado, de modos que conversem com os seus líderes, seus representantes, porque há necessidade de termos a ideia do filósofo rei, não é? Defendida por Platão, quando dizia que é necessário que os reis tornem-se filósofos e os filósofos também tornam-se reis. Por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento. E dizia mais, porque aquilo que o meu conselheiro não me puder dizer, aquilo que o conselheiro não tem coragem de dizer ao presidente, o livro pode. O livro pode, de fato. Porque se tiveres a ler um livro, o livro tem coragem de dizer certas coisas que o teu conselheiro não pode te dizer. Pode ser morto, exato. Já o livro não. Há necessidade do filósofo rei, há necessidade de líderes, não é, que entendam a necessidade dos direitos econômicos, sociais e culturais, que entendam a empatia. Não é? Você não pode ter até não ser insaciável. Um indivíduo tem 2 edifícios só dele no Plamba. 2 edifícios só para ele. Quer dizer, há uma insensibilidade. A África Negra começou mal. E nos falta, o que falta mesmo é empatia.
empatia. As pessoas Sentir não têm empatia. Não existe isso. Muito Aqui bem. eu vou ter de forma insaciável. E olhar quem nos critica como um opositor. Portanto, é um coquetel perfeito para a ingovernabilidade que se avizinha. E as coisas vão piorar ainda mais. Desculpa ter esse pessimismo, mas do jeito que as coisas vão caminhando, não é? Eu não consigo vislumbrar uma Angola mais coerente se continuarmos nesses passos. Muito obrigado. Partilha do mesmo pensamento. Qual é a sua opinião, líder idoso, em relação ao futuro que se espera do associativismo em Angola? Auspicioso ou decadente? Que os associativistas sejam mais ousados, que sejam mais planistas. Se morre, mais ousado é para morrer. Mais planistas, ousados no sentido de que consigam criar programas bons e que tenham a capacidade de colocá-los em práticas, que sejam mais cooperadores, cooperem aquelas organizações que acharem que por si só não conseguem caminhar, então que busquem as outras organizações que têm, digamos, objeto de trabalho quase ou, digamos, similares, não é? Para juntos poderem caminhar. Aquelas que precisam de mais experiências, que busquem aqueles que têm mais experiências e, de facto, ajudem a levar boas soluções às comunidades, pensar, como se diz, pensar global e agir local. Não precisamos pensar em agir, né? Já em todo o território, de forma assim. Vamos agir local, fazer bem, uma coisa boa, que de facto dê impacto, para que possamos então crescer e estarmos em outras latitudes e podermos atingir o país todo e se calhar até conseguirmos dar, não é, suporte a outras alas. Ok, muito obrigado. Assim mesmo, já na reta final, quero deixar uma última palavra, 1 minuto e meio para o Dr. Caebo, se tanto 2, e também para o líder Edosa, Dr. Edosa, para os nossos telespectadores em relação à questão do associativismo. Alguma mensagem, algum aconselhamento em relação ao tema? Bom, a mensagem que deixo é que as pessoas não podem deixar de interessarem-se pelas questões políticas do país. Aliás, há mesmo um convite que repousa no artigo 52, não é? A necessidade do cidadão participar. A falta de coragem para convocarem-nos, sentarem e integrarem-nos nos problemas. Porque nós já realizamos vários programas para melhoria do sistema de ensino e da educação e continuamos a fazê-lo. Sabemos que quando entra sai engavetado, mas algum precedente fica lá na história que eles fizeram aquilo e nós temos todos comprovativos. Portanto, é essa necessidade de apelar ao Estado, não é? Que não olhe um ativista, um membro da associação civil como um inimigo declarado, não é? Antes, pelo contrário, ouve e procura melhorar, porque é assim que a gente também altera. Se em casa o filho está pedindo, aliás é bíblico, né? O filho pede pão, sim, não pode dar pedra. Exatamente, não posso, exatamente. Então é mais nesse sentido. E que também reconciliam-se a Deus, com Deus, né? Porque esse distanciamento dos nossos líderes, essa falta de referência religiosa por parte dos nossos líderes, também afeta a sua governação, porque muitas lutas que a gente enfrenta hoje no mundo físico são também resultado de lutas espirituais. Portanto, há necessidade dos líderes angolanos, sobretudo, procurar a igreja, mas de forma honesta, de modo a ganharem dó e empatia. Muito obrigado. Dr. Edosa, mensagem para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores em relação ao associativismo. Dizer que a maior parte da população em Angola são jovens, portanto, o associativismo hoje, e não só desde sempre foi assim, os que mais levam com muito
de forma muito ativa é a juventude, e como a juventude é a força motriz de uma nação, é importante que todos os angolanos, e principalmente a juventude, estejam ali praticando o associativismo ou o ativismo, porque cada cidadão deve ser ativista da sua localidade, não pensar que o problema da comunidade é só do governo, deve pensar que o problema da comunidade é de todos nós. Além do governo agir, cada um de nós também tem o papel de agir. E cada um vai agir da melhor forma possível, sem precisar ferir direitos dos outros, sem precisar magoar a outra pessoa. O importante é que encontremos solução para os problemas da nossa comunidade, e porque quem sai a ganhar no meio de tudo isso, quando um problema é resolvido, é a própria comunidade. Então, cada um de nós é chamado para dar o seu máximo e participar naquilo que são as decisões da localidade e as decisões do país. Angola é nossa, vamos todos trabalhar. Muito bem, muito obrigado. Esse foi o nosso programa Parlamento de hoje. Esteve em debate a temática sobre a importância do ativismo cívico para o desenvolvimento social do nosso país. E foi um debate muito participativo, muito interativo. Esperamos que tenha levado valor acrescentado à nossa vasta audiência, aos nossos seguidores. E o apelo é este: devemos todos participar do associativismo, devemos contribuir de forma cívica para o engrandecimento e desenvolvimento do nosso país, um país que muito amamos. Devemos despertar as consciências, devemos participar dos problemas locais das nossas comunidades, nas escolas, nos mercados, a nível da formação técnica profissional, a nível do saneamento básico, para que tenhamos um país com o qual sempre sonhamos. Muito obrigado aos nossos convidados. Esperamos contar com a vossa presença mais vezes, porque afinal de contas estamos aqui para discutir a favor da nossa nação, não é assim? Podemos ter posições antagônicas, mas o fim último é o bem-estar do nosso país e também dos nossos concidadãos. Assim, em particular, nosso seguidor, muito obrigado, e continue a seguir então as nossas páginas, inscreva-se ao nosso canal, e contamos com a sua audiência na nossa próxima edição. Vou só pedir aos nossos convidados para que a gente olhe para a câmera e repita o nosso slogan, que é Ser Digital, movemos-te para o futuro. 1, 2, 3. Ser Digital, movemos-te para o futuro. Ser Digital, movemos-te para o futuro. Por favor, nos patrocinem. Está aí o nosso IBAN, façam doações, porque nós precisamos crescer. Até o próximo encontro. Obrigado. Terminamos. Muito obrigado. Eu toco a Ebo. Eu agradeço. Jornalista de manifestações. Não me entenda mal. Não, porque essa é a última raça. Então não se pode cortar esse direito às